Capítulo 8. Segundo pilar. O método de produtividade inteligente. Método. Substantivo masculino. Procedimento. Técnica ou meio de fazer alguma coisa, especialmente de acordo com o plano. Lembra-se da história de quando eu jogava tênis com um amigo meu no Rio de Janeiro? Havia uma quadra de tênis no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e eu ia lá que nós íamos à tarde para jogar. Talvez essa quadra exista até hoje. Faz muito tempo que eu não vou até lá. O fato é que éramos realmente ruins em tênis. Eu batia na bola de qualquer jeito, fazendo um esforço danado para jogar lá para o lado de lá. Enquanto meu amigo batia de volta para mim completamente sem jeito, e mesmo o jogo sendo horrível, a disputa era sempre acirrada. Algumas vezes ele ganhava, outras eu. Como eu já contei, depois de aceitar a ajuda de um professor com um pouco de técnica, a minha vida de jogador de tênis de fim de semana mudou completamente, porque a diferença entre nós dois é que eu tinha acabado de adquirir um método de bater a bola e ele não. É e é disso que vamos falar daqui, de um método em que você vai conseguir pegar as peças para montar a fotografia do seu quebra-cabeça numa velocidade muito maior e com uma técnica muito melhor do que talvez você jamais tenha imaginado. É bem possível que algumas pessoas ao seu redor se surpreendam com a sua evolução. Pergunte o que está acontecendo e até tentem imitar você, mas elas não vão entender exatamente como você está fazendo isso, porque não conhecem o método de produtividade inteligente do qual você passou a se beneficiar. Lembrando sempre que, para chegar a um nível A da produtividade, você precisa construir os 4 pilares em que costuma ser a grande falha de quem não chega lá. Muitos se preocupam apenas com o método propriamente dito e se esquecem dos outros pilares indispensáveis, como numa construção. Se um dos pilares não estiver firme, toda a estrutura acaba ruindo. No capítulo anterior, você aprendeu a construir o pilar da clareza em um desenho em fotográfico do quebra-cabeça que você quer montar para a sua vida. E se você não fez o exercício em tempo real, sugiro fortemente que eu faça agora, pois este livro foi idealizado para ser interativo, para que, assim, ao terminar a leitura, você já tenha seus 4 pilares construídos, ou seja, bem perto disso, apresentando uma grande evolução. Vamos construir agora o pilar do método de produtividade inteligente, em que vou ensinar você a organizar uma quantidade enorme de tarefas, como preparar a sua semana, como decidir o que fazer e o que não fazer no seu cotidiano, como usar estratégias para reduzir a procrastinação e para não ser engolido pelas tarefas de ocupação, para diminuir a distração que vão surgindo no dia e, sobretudo, vou ensiná-lo a manter o equilíbrio. Para ensinar o passo a passo do método da produtividade inteligente, que chamei daqui por diante simplesmente de MPI, é fundamental que você tenha uma mente os conceitos simples, porém poderosos, que já expliquei lá atrás, no capítulo 4, e que vão nos guiar durante este capítulo e pelo restante do livro. Só para lembrar, todos nós exercemos diversos papéis na vida: pai, marido, filho, empresário, colaborador de uma empresa e outros. E cada papel desse tem várias funções no dia a dia. Vimos também que existem vários tipos de atividade e que podemos classificá-las em tarefas de produção, de ocupação, de produção. Podem ser com margem ou sem margem. E as de ocupação se dividem em obrigatórias, ou seja, que precisam ser feitas, de dispensáveis, que as que não piorem de todos os que requer deveria estar sendo realizada. Retificando. Vimos também que existem vários tipos de atividades e que podemos classificá-las em tarefas de produção e de ocupação. As tarefas de produção podem ser com margem ou sem margem. As de ocupação se dividem em obrigatórias, ou seja, que precisam ser feitas, e dispensáveis, que não são as prioridades de todas, que sequer deveriam estar sendo realizadas. E dependendo do volume e do tipo de tarefa que cada pessoa realiza no seu dia, associando ao nível de realização e esforço, despedindo para alcançar essas conquistas, podemos classificar a produtividade entre os níveis A, B, C, D ou E, sendo A melhor e E o pior. Se o que eu acabei de dizer não estiver muito claro para você, sugiro que retorne ao capítulo 4, pois lá explico de forma mais detalhada, do contrário, vamos em frente. Produtividade nível A. É a lógica da bandeja equilibrada.
De todos os conceitos que estamos relembrando aqui, o mais importante é que produzir de forma inteligente é desenvolver os papéis certos, mantendo os demais equilibrados. Imagine um garçom que precisa servir um pedido para o melhor cliente do restaurante. O cliente sentou-se em uma mesa mais distante, no canto do salão. O garçom se preparou, colocou tudo que era importante na bandeja, que já está bastante cheia. Ele equilibra a bandeja entre os dedos, apoiando a mão, e começa a se aproximar do cliente. No caminho, ele precisa realizar a velocidade, equalizar a velocidade para que a comida não chegue fria, como também para que não caia durante o percurso até o cliente. O garçom simboliza cada um de nós e o cliente aquilo que queremos alcançar para a nossa vida. O pedido que está na bandeja são as coisas, pessoas e tudo mais importa para a nossa vida. E por fim, os dedos do garçom que sustenta a bandeja são os papéis que exercem na vida. Sempre de algum papel que exercemos é negligenciado ou deixamos de lado. O que acontece na prática é que a bandeja, equilibrada, e pode ser que algo importante caia no chão no trajeto até o cliente, até onde queremos chegar em nossa vida. E é isso. E se isso acontecer, pode ser algo que caia dessa bandeja seja realmente importante para você. Talvez sua saúde, porque seu papel pessoal ficou negligenciado, ou seus relacionamentos mais próximos, como o casamento ou a relação com seus filhos. Quantas vezes, quantas vezes já vi pessoas se arrependerem porque não tiveram nem tempo de se despedir dos próprios pais antes deles partirem? Essas pessoas lamentam porque estavam tão ocupadas com outros papéis na vida que não deram a devida importância ao papel de filho ou de filha, ou em cenário tão ruins quanto, ou até pior, pessoas que negligenciaram o papel de pais e, quando se deram conta, os filhos cresceram e se envolveram com drogas ou desenvolveram comportamentos típicos decorrentes da ausência materna e paterna. O fato é que, para onde se olha, o cenário beira o desespero, seja pelo fato de que algo muito importante pode cair da bandeja ou porque, quando o papel se desequilibra, a bandeja também se desequilibra. Com toda a caminhada até o melhor cliente, que representa a construção da fotografia do seu quebra-cabeça, fica completamente prejudicada. Para resumir o que acabei de falar, podemos dizer que o sucesso é conseguir levar a bandeja até o melhor cliente do restaurante para servi-lo, equilibrando com perfeição, para que tudo que é de fato importante para a sua vida não caia pelo caminho, pois só assim a caminhada terá valido a pena. E aqui eu quero lhe fazer um desafio que vamos executar juntos. Quero que você resista abaixo 5 coisas relacionadas a cuidados, características pessoas, ou seja, de fatos importantes para você. Importante a ponto de que você chega lá na frente e alcançar absolutamente tudo que desenhou para sua fotografia. Se essas pessoas não estiverem junto de você, nada terá valido a pena. Como prometi que faríamos juntos esse exercício neste exato momento, estou pensando na minha lista. Estar presente com meus filhos, afinal, eles vão crescer e eu não quero ter perdido nada dessa fase. Manter contato diário com meus pais, que moram em outra cidade, e contato regular com a minha família. Estou incluindo também a família da Paty como minha. Ter tempo de qualidade com a Paty, que é meu amor imensamente. Cuidar da minha saúde, separar tempo para meditar, praticar atividade física diariamente, ajudar o próximo, desconhecido, pois acredito que só evoluímos pela qualidade. Nada terá válido a pena se todas as minhas conquistas tiverem sido usadas só para o meu próximo, só para o meu próprio proveito ou de pessoas que amo e são próximas. É claro que essa lista pode mudar a qualquer momento, mas é isso que precisa se manter intacto na minha bandeja para o momento em que eu chegar até o cliente mais valioso. Se algo dessa lista cair pelo caminho, dificilmente a felicidade da chegada vai ultrapassar a dor da perda. E qual é a sua lista? Escreva a seguir. É fundamental que se mantenha presente em relação a tudo que há na bandeja, para que tudo fique intacto dentro dela até chegar ao seu objetivo. Liste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os ciclos da vida moderna. Atualmente, uma edição do jornal como o New York Times contém mais informações do que uma pessoa comum poderia receber durante toda a sua vida. A vida na Inglaterra do século XVII. É só um exemplo da velocidade com que as informações chegam a todo mundo nos dias de hoje e de como a vida é muito mais acelerada. A quantidade de papéis que um ser humano exerce nos dias modernos é muito maior do que no passado. As conexões sociais estão mais complexas e exigentes. Cada vez se exige mais. O que era um diferencial em um currículo pessoal no passado torna-se básico nos dias de moderno. Isso demonstra que,
Se passarmos a vida em ciclos diários, o sentimento de frustração será tão grande que a mentalidade e a energia serão completamente sugadas, a ponto de um indivíduo ficar paralisado cada dia. O indivíduo fica paralisado diante do sentimento de importância de gerir tudo o que precisa ao longo do dia. Absolutamente impossível dar atenção a todos os papéis que desempenhamos na vida todos os dias. Aqui está a primeira mudança concreta do MPI. Vamos pensar Vamos pensar nossa vida não mais em ciclos diários a partir de agora. Você vai pensar em ciclos semanais, inclusive usando o número da semana como referência. Um ano tem 52 semanas e em alguns países é comum utilizar o número de semana como referência de tempo. E só para deixar claro, mesmo passando a pensar a vida em ciclos semanais, ainda assim é impossível que cada semana todos os papéis sejam cuidados diretamente. Mas com essa nova referência de tempo, é possível manter os papéis equilibrados e sempre ter ao menos um papel que seja trabalhado de modo proativo para construir a fotografia do quebra-cabeça. Vamos começar agora a condensar tudo o que falei até aqui. Todos esses novos conceitos introduzidos e tudo vai fazer sentido. Vou mostrar exatamente como aplicar tudo isso à sua vida. Na prática, a organização do seu ano, do seu mês, da sua semana e dos seus dias precisa estar conectados. Não adianta você ter uma meta que não condiz com o seu ciclo semanal, nem com a sua atividade diária. É por isso que no MPI partimos do macro, que é a fotografia do quebra-cabeça. Passamos pelo ciclo semanal até chegar às atividades do seu dia. O ciclo semanal. É claro que tudo o que falamos até aqui já é o método, mas agora vamos falar dele propriamente, de como você pode pegar tudo que aprendeu até aqui e aplicar ao seu dia a dia. Vamos começar pela organização da semana. Para este ciclo, você precisará dedicar 15 minutos semanais. Você já entendeu que, mesmo pensando a vida em ciclos semanais, é inviável cuidar de todos os papéis que desempenha nela sem período de tempo. Nosso grande propósito será manter os papéis equilibrados, para que nada que está na bandeja caia pelo caminho e para que haja sempre algum papel desenvolvido naquela semana. Ou seja, a cada semana nós concentraremos exclusivamente em 3 papéis da vida. Quando chego a esse ponto, alguma pessoa me pergunta coisas do tipo: "Mas Jerônimo, não são poucos papéis para eu me concentrar semanalmente? Será que não vai demorar demais para eu construir a fotografia do meu quebra-cabeça?" A resposta é bastante simples. Verdade número 4. Mais importante que a velocidade é a direção. Testei diversos números de papéis por semana até chegar à quantidade ideal. Em um primeiro momento pode até funcionar, mas é justamente esse o problema. Querer avançar rápido demais, em pouco tempo, trará mais frustrações do que realização. E o não gerenciamento adequado das tarefas e dos papéis destrói os pilares da mentalidade vencedora e da energia, fazendo a produtividade ruim como um todo. Então confie e faça. E mais do que isso, você não precisa acreditar em mim, só pelo que está lendo neste livro. Precisa acreditar no método, pelos resultados que ele trouxe para centenas de pessoas e que trará a você quando colocá-lo em prática. Vamos precisar agora do pilar da clareza eficaz e da fotografia do quebra-cabeça que você já fez. Tudo que quer realizar dentro de 4 elementos essenciais à felicidade. Se não preencheu o quadro ainda, agora é ótima oportunidade de voltar ao capítulo anterior e preencher as lacunas que descrevem o que você precisa alcançar para ter realização pessoal, profissional, financeira e equilíbrio em os papéis da sua vida. Em outras palavras, o que vamos fazer é criar um ciclo semanal. É o nome dessa ferramenta por meio da qual é possível ter clareza em relação às atividades que serão feitas durante a semana que vem pela frente. Para isso, basta se sentar em um lugar agradável no fim de semana, preferencialmente no domingo. Mas pode também ser no sábado ou na sexta-feira, sempre à noite, mas nunca no início da semana. Leve com você a fotografia do seu quebra-cabeça, uma folha de papel e uma caneta. Nada além disso, até porque, segundo Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último nível da sofisticação. Coloque a folha de papel na horizontal e faça 2 linhas de ponta a ponta, uma horizontal e outra vertical, dividindo a folha em 4 partes iguais. Vai ficar mais ou menos assim. Um quadrante, você escreve papel de equilíbrio. Segundo quadrante, você escreve papel de equilíbrio. Quadrante 3, papel proativo. E quadrante 4, diversos. Preencha o quadrante 1 e o quadrante 2, que estão na parte de cima,
com um único papel de equilíbrio, totalizando dois. Ou seja, você vai registrar ali aqueles papéis que mais precisam de atenção neste momento para conseguir manter o equilíbrio. É possível que alguns papéis tenham diversas funções, como já vimos, então não é de se estranhar que em vez de lançar um papel, você opte por não lançar uma função daquele papel. Por exemplo, no meu papel de educador ou treinador, pode ser que em algum momento eu precise dar atenção à academia da produtividade, mas sem precisar me ater aos demais treinamentos. Então, não precisa escrever educador ou treinador, posso escrever academia da produtividade. No quadrante 3, você vai selecionar um papel ou função proativa, ou seja, algum papel em que você vai se concentrar para avançar de forma mais concreta em direção à fotografia do seu quebra-cabeça. O quadrante 4 corresponde a uma área de tarefas variadas, que não se enquadram em nenhum dos papéis escolhidos, mas precisam necessariamente ser executados. É nesse quadrante também que vamos fazer a higienização de depósito do tem que. Falaremos disso ainda neste capítulo. Depois de definir quais são os 3 papéis ou funções que vão entrar naquele ciclo semanal, chegou a hora de lançar todas as tarefas que precisam ser feitas referente a cada um dos papéis ou funções. Simplesmente liste tudo que estiver pendente em relação àquele quadrante. As tarefas que você lembrar que de fato deveria ser executada naquela semana, mas que não fazem parte de nenhum dos 3 quadrantes selecionados. Existem diversos. Agora, um alerta. Não fique criando tarefas que sequer são relevantes ao que você nunca nem considerou fazer antes. O objetivo nesta ferramenta do ciclo semanal não é ser criativo, mas apenas descarregar tudo que estiver pendendo sobre aquele papel ou função. Antes de seguir, uma dúvida muito comum que surge aqui é: mas que papéis devo escolher? E a resposta é muito simples. Faça o exercício e você saberá. Por mais enigmática que você possa parecer, a resposta é exatamente isso que vai acontecer. Quando você parar para fazer o ciclo semanal e pensar quais papéis precisa de atenção na semana, posso garantir que eles virão à cabeça. Quanto aos papéis de equilíbrio, provavelmente estarão aqueles que já estão há algum tempo requerendo atenção e com certeza causarão incômodo quando você se lembrar deles. Por exemplo, lembro que teve uma época em que eu tinha um nível C de produtividade e por isso não sobrava muito tempo para cuidar de mim mesmo. Acabei ficando anos sem ir ao médico, sem fazer exames de rotina. Então, meu papel Jerônimo, mais especificamente a função saúde do Jerônimo, estava me incomodando muito. Quando sentei para fazer o meu ciclo semanal, aquele papel virou os quadrantes e eu pude registrar tudo que era necessário para voltar a me sentir equilibrado. Higienização do depósito do tem que. No capítulo sobre as verdades, você aprendeu que a melhor forma de lidar com a síndrome do tem que é criando um DTQ, depósito de tem que. Algo sobre o qual não tínhamos falado ainda. É como gerenciar aquela listagem que, se não cuidar, pode, com o passar do tempo, virar um monstro indomável. Então, durante o ciclo semanal, depois de ter feito a seleção dos papéis e de ter descarregado as tarefas correspondentes e o momento de fazer a higienização do DTQ, de forma muito simples, você vai apenas abrir o depósito e verificar rapidamente o que consta ali. Posso garantir que você terá diversas surpresas muito agradáveis, muitos provavelmente diversos tem que você depositou nem precisariam mais ser executados, porque eles não têm mais importância ou acabaram se concretizando sozinhos. Já registrei lá lavar o carro com urgência e muitas vezes acabo indo ao shopping e o deixo no lava rápido enquanto passeio com a família. Eu precisava falar com a professora da Carol, acabei encontrando-a por acaso e já aproveitei para fazer a pergunta que precisava. O mais valioso disso é que, quando veio à minha cabeça que precisava lavar o carro, falar com a professora da Carol e tantos outros tem que, não precisei depender despender energia pensando em algo que não poderia ser feito naquele exato momento. E depois, quando fui higienizar o DTQ, vi que a tarefa já tinha sido executada naturalmente. É claro que várias tarefas ainda precisarão ser feitas, e se tiver chegado a hora de dar atenção a ela, basta inseri-la no quadrante de diversos do ciclo semanal, e as demais tarefas que ficaram no DTQ. Ora, elas permanecerão lá para serem analisadas na próxima semana. Em higienização afinal, conforme a verdade número 2, as tarefas nunca terão fim, e não há o menor problema nisso. Prioridades diárias e a folha de produtividade A. Estamos caminhando do macro para o micro, da fotografia do quebra-cabeça para o ciclo semanal e agora para o dia a dia. Aqui tem uma notícia incrível para você. Fui desenvolvendo
uma ferramenta ao longo de todo o meu estudo para produzir com nível A, até que cheguei à folha diária de produtividade A. Fui adaptando essa folha diante das necessidades dos milhares de alunos que já passaram pela Academia da Produtividade, até que cheguei a este modelo final, que facilita, organiza e direciona de forma definitiva o dia a dia de quem a utiliza. Ousaria dizer que ela por si já aumenta absolutamente o nível de produtividade de quem a usa, mas se utilizada em conjunto com a fotografia do quebra-cabeça, com o ciclo semanal do DRD, que ainda vou ensinar, uau, o resultado será imensurável, tanto em relação à produtividade quanto à cura da procrastinação e do estabelecimento do equilíbrio. Para baixar o PDF da folha de produtividade A e aplicá-la ao seu cotidiano, é só acessar o endereço abaixo. Lá, inclusive, você vai encontrar uma aula online gratuita de como utilizar a folha e tirar o máximo proveito dela. O site é www.produtividade.com.br/pf-alivro. Corrigindo, www.produtividade.com.br/fp-alivro. Como preenchê-la? Vou listar a seguir quais são os campos existentes na folha. Foco do dia. Aqui é só uma referência genérica sobre qual será o seu maior foco do dia seguinte. Pode ser a tarefa mais relevante ou algo mais genérico, como uma função de um dos papéis que você selecionou quando preencheu o ciclo semanal. No meu caso, como professor e treinador, acabo desenvolvendo muito conteúdo e muitas vezes subdivido os vídeos que preciso gravar em meio às tarefas do dia. Tenho muitas folhas de produtividades em que as 5 tarefas do dia são vídeo que preciso gravar. Então, no foco do dia, eu registro gravações de vídeos. Durante o período em que escrevi este livro, várias vezes o item escrever o livro apareceu na minha folha de produtividade como foco do dia. As 5 prioridades. Aqui serão registradas as 5 prioridades do dia. Elas devem ser retiradas do seu ciclo semanal, daqueles itens que você registrou nos quadrantes referentes aos papéis e no quadrante dos diversos. Pegue seu ciclo semanal que foi feito no domingo e escolha 5 tarefas que estarão para a sua folha de produtividade A do dia seguinte. Este número precisa ser respeitado. Há uma razão para isso. No século passado, um rapaz abordou Charles Schwab, um empresário milionário, dizendo que tinha uma dica de produtividade, a qual ele deveria usar por um mês. Só depois desse mês ele deveria pagar por ela. Quanto considerasse que a dica valia? Um mês depois, o milionário enviou um cheque de $100.000 para o rapaz, que, se utilizados, valeriam milhões de dólares. A dica era exatamente simples. Ao final de cada dia, Schwab tinha de escrever num papel quais seriam as 5 tarefas mais importantes que executaria no dia seguinte. Só isso é mais nada. Meus estudos para encontrar o número ideal chegaram às 5 tarefas por esse motivo. E testei folhas com com menos tarefa. E eu mesma as preenchi. E imprimi empiricamente o número de 5 tarefas foi o que me trouxe melhores resultados. Para evitar no dia Todos os dias temos uma enxurrada de distrações que roubam nossas valiosas produtividade. Uma das formas mais simples e eficazes para evitá-la é o poder da clareza. O simples fato de saber quais são nossas distrações nos permite estar conscientes do efeito danoso que elas têm. Aqui é comum que sejam registradas tarefas de ocupação dispensáveis, as que roubam o seu tempo. Na minha folha de produtividade, eu costumo incluir sites de notícias esportivas que me distraem, eu acabo com a minha produtividade. No meu caso, também entram nesse tópico pesquisa de novos software, ferramentas e por aí vai. No entanto, nem sempre vão entrar aqui atividades de ocupação dispensáveis. Para ter uma ideia, quando preciso me concentrar para escrever artigos técnicos, ou mesmo enquanto eu escrevo este livro, mais de uma vez já registrei que deveria evitar minhas equipes da empresa, pois era como se eles viessem tirar dúvida ou que viessem falar sobre algum outro assunto importante quando me viam. E isso tirava muito meu foco. Resumindo, seja o que for que você tiver definido como foco do dia e prioridade do dia, você precisa lançar nesse campo 3 atividades que deverá evitar no dia seguinte para que não tenha a produtividade prejudicada. Como foi o meu dia? Basta
atribuir uma nota entre 0 e 10 em relação ao rendimento que você teve naquele dia. Relaxe, não há critério objetivo. O mais importante aqui é deflagrar em que em você um processo de análise autocrítica sobre como foi o seu dia. O que aprendi hoje? Neste campo, você deverá registrar o seu aprendizado do dia. De modo geral, se você atribuir uma nota alta, provavelmente lançará aqui alguma ação ou atitude que funcionou e o auxiliou na obtenção daquele resultado. Se a sua nota tiver sido ruim, é provável que o seu aprendizado esteja relacionado a algo que precisa ser melhorado. Como as folhas de produtividade as devem ser guardadas? Posso garantir que depois de algum tempo, quando você voltar a elas para rever seus aprendizados, vai se adaptar, vai deparar com informações valiosas. Uma das coisas mais valiosas que eu escrevi até hoje foi que não adianta programar mais do que 5 tarefas para o dia seguinte, porque isso só gera ansiedade e frustração. Lembro-me de ter lido esse aprendizado umas 2 semanas depois de tê-lo escrito, e confesso que nem lembrava mais dele, mas foi uma resposta dada por mim mesma aos meus experimentos sobre inserir um número maior de tarefa na folha. Hoje sou grato por. Para terminar o dia, você deve lançar a sua folha 3 acontecimentos pelos quais é grato. Não precisam necessariamente ser grandes conquistas. Aliás, quem aprende a ser grato pelas coisas simples da vida acaba tendo um nível mais elevado de resiliência e automaticamente de felicidade. Por fim, existe regras para preenchimento da folha de produtividade A que precisam necessariamente ser respeitadas. Ela só pode ser preenchida como última tarefa do dia, profissional ou à noite em casa. Jamais deve ser preenchida no começo do dia seguinte. A quantidade de 5 tarefas precisa ser respeitada, portanto, não registre nem menos nem mais. Se, porém, tiver de infringir esta regra, coloque menos de 5 tarefas, mas jamais ultrapasse esse número. As 3 gratidões do dia também precisam ser respeitadas. Se não tiver algo grandioso, por quê? Por que ser grato? Agradeça pelas coisas simples do dia a dia. Acredite, existe uma inteligência enorme por trás de cada regra e cada detalhe dessa folha. Nada nela é aleatória. Para terminar, a folha de produtividade é dividida em 2 partes. O lado esquerdo, que são os 3 primeiros campos e tem como propósito preparar o dia seguinte, e o lado direito, que busca fazer uma avaliação do dia que se encerrou. Na vida real seria mais ou menos assim. Imagine que são 8 horas da noite e você está em casa preenchendo a folha de produtividade. O primeiro passo é avaliar o dia de hoje, usando a folha que foi planejada ontem. Pense assim: primeiro você preenche o lado esquerdo, avaliação da folha que teve, o lado direito, planejamento, preenchido no dia anterior. Depois de concluir a avaliação, pegue uma nova folha de produtividade A em branco e planeje o dia seguinte. No final do dia seguinte, é só seguir a mesma ordem. DRD, uma evolução da agenda. A última peça para completar o método da produtividade inteligente é aprender a compactar a agenda de ocupação para abrir espaço para a agenda de produção. Em outras palavras, é aprender a realizar as tarefas de ocupação obrigatórias de forma mais otimizada para abrir espaço na sua semana para inserir novas atividades de produção que o levarão a montar a fotografia do seu quebra-cabeça. DRD é um acrônimo de descarregar, reunir e distribuir. Descarregar, reunir e distribuir. Descarregar é o ato de colocar no papel absolutamente todas as tarefas que fazem parte da sua rotina, sejam elas de ocupação, obrigatória, dispensáveis, ou de produção com margem ou sem margem. Absolutamente tudo que você fizer numa semana, referente a todos os papéis que você exerce, precisa estar neste passo. Tarefas como fazer compras no supermercado, ir à academia, igreja, reuniões, responder e-mails, mensagens, WhatsApp, obrigações de trabalho, levar e buscar filhos na escola, etc. Reunir é pegar todas as tarefas descarregadas no momento anterior e agrupá-las por blocos de similaridade. Por exemplo, em vez de passar o dia respondendo e-mails, mensagens de WhatsApp, de Skype, redes sociais e outros meios de comunicação, reunir tudo isto no que chamei de bloco de respostas. Como sou coach e faço atendimentos individuais, antigamente atribuía os atendimentos ao longo da semana, o que me obrigava a interromper o que quer que estivesse fazendo para preparar a sessão, organizar o ambiente e estudar o caso que eu estava prestes a atender. Agora, com a DRD, reuni todos os atendimentos num único turno da semana. Como empresário, regularmente estou fazendo reuniões externas com parceiros de negócio, pessoas em que apresentam novas oportunidades,
ou compareço a reuniões de acompanhamento de projetos que já estão em andamento. No meu caso, separei um dia inteiro para reuniões externas. No momento em que estou escrevendo este livro, separei as quartas-feiras para isso. Na prática, quando alguém me pede uma reunião, digo que tenho livre algum horário na próxima quarta. Outra coisa que agrupei foram as minhas gravações. Em geral, todos os dias eu gravava algum vídeo para o meu canal do YouTube ou alguma aula nova para meus alunos. Todos os dias precisava acender as luzes, preparar a câmera, organizar o estúdio e uma série de outras pequenas tarefas para conseguir gravar. Depois que implementei a DRD, defini o dia de gravação e, em vez de fazer várias pequenas gravações ao longo da semana, paro por um turno inteiro e gravo todo o conteúdo de uma vez só. Interessante que, em termos de dedicação semanal, invisto menos tempo total e produzo substancialmente mais vídeos. Esses são só alguns exemplos, que talvez não tenha nenhuma relação com a sua realidade, mas é importante você entender que existe duas formas de reunir as atividades. Uma delas é agrupar atividades similares entre si, como é o caso do bloco de resposta. Outras é separar todas aquelas tarefas que eram pulverizadas ao longo da semana e reuni-las no mesmo turno ou no mesmo dia. Quando você deixa de pular de uma atividade para outra, ganha em foco, pois realiza diversas atividades do mesmo tipo em sequência e, ao mesmo tempo, deixa de desperdiçar tempo entre as mudanças de uma atividade para outra. Distribuir é pegar todos os blocos de atividades que você reuniu no passo anterior e dividi-los pelos turnos da semana. Quando meus alunos da Academia da Produtividade e clientes em coaching individual fazem uma DRD pela primeira vez, é muito comum que surja sentimento de, nossa, olhando assim parece que tenho poucas coisas para fazer. Nem acredito. A sensação é de que é, a sensação é de que cabe, de que com organização até sobra tempo. Muito importante. Lembre-se de que o nível de detalhamento do seu DRD estará diretamente ligado ao seu perfil. Algumas pessoas gostam de ter o controle total de seus próximos passos, e isso faz com que se sintam confiantes. Outras se sentem como robôs quando tem um esquema a ser seguido durante a semana. Então você pode criar seu DRD com base no seu perfil. Seja extremamente detalhada na descrição do DRD ou apenas se preocupe em reunir atividades para serem executadas em blocos em qualquer um dos seus cenários. Sua produtividade aumentará substancialmente e sua agenda de ocupação abrirá espaço para a de produção. Seguindo adiante, para distribuir as tarefas pela semana, você precisa decidir se fará um DRD de 5, levando em consideração apenas os dias úteis, ou um DRD de 6, incluindo um dia do fim de semana, ou ainda um DRD de 7. Quem opta por este último prefere planejar todos os dias da semana. O DRD pode ser para 1, 2, manhã e tarde, ou 3 turnos de um dia, manhã, tarde e noite. Quem, por exemplo, escolher planejar 6 dias da semana, de segunda a sábado, durante os turnos da manhã e da tarde, deixando livre as noites e os domingos, terá um DRD de 6 por 2. A escolha por ter um DRD de 5, 6 ou 7 dias, com 1, 2 ou 3 turnos, dependerá das características individuais. Pessoas com muitas tarefas, que têm grandes planos e querem concretizar a fotografia do quebra-cabeça mais rápido, costumam planejar os 3 turnos do dia e muitas vezes distribuem tarefa pelos 6 dias da semana, criando um DRD de 6 por 3. Quando ainda era advogado da União, ao mesmo tempo coach de agenda lotada e ainda fazia um curso de empreendedorismo digital, eu precisava de um DRD de 7 por 3, pois tinha de utilizar todos os dias de forma programada para que tudo funcionasse como eu gostaria. Atualmente, como já pedi exoneração do meu cargo público há um tempo e a empresa está crescendo de forma organizada, consigo ter um DRD praticamente de 5 por 2, com algumas exceções em que tenho que trabalhar à noite. Outro aspecto que pesa na hora de decidir se o DRD mais enxuto ou que ocupe todos os dias da semana está relacionado ao seu perfil de cada um. Alguns são mais analíticos, gostam de organização, enquanto outros são menos analíticos e preferem ter menos controle para não se sentirem robotizados e engessados pelo próprio método. A princípio, sugiro que você inicie distribuindo suas tarefas num DRD de 5 por 3. E apenas se as atividades não couberem nele, amplie para um DRD de 6 ou 7. Como essa figura do RD é completamente disruptiva e foge do tradicional, se você quiser aprofundar o conhecimento de forma gratuita ou apenas entender como tirar o melhor proveito dessa ferramenta, visite o link abaixo. Gravei uma aula sobre como criar um DRD nível A e você verá alguns exemplos de DRD reais.
tanto meus quanto de alunos da Academia de Produtividade. O site é www.produtividade.com.br/DRD-livro. Se não quiser, você não precisa assistir a aula complementar. Ela é um conteúdo de extensão. E mesmo que resolva não assistir, o conteúdo do livro é suficiente para que consiga implementar o DRD à sua rotina. Os passos para você criar o seu primeiro DRD são os seguintes. Descarregue, pegue uma folha de papel em branco e anote todas as atividades que você executa durante uma semana, incluindo a atividade de produção de ocupação. Se tiver dificuldade de registrar todas, ande com o caderno para que você se torne um espaço de insights e as coisas que você lembrou ou precisa lembrar de fazer por um tempo, se vá anotando todas as tarefas que surgirem. 2. Reúna, olhando para as tarefas, junte em blocos aquelas que poderiam ser realizadas em conjunto, como é o bloco de resposta a todos os meios de comunicação. 3. Distribua. Pegue uma folha e crie uma matriz de DRD com base no modelo escolhido inicialmente. Por exemplo, uma matriz de 5x3 seria como a imagem que aparecerá mais abaixo, depois de todos os passos. 4. Experimente. Teste o seu DRD inicial, pois é bem possível que, ao colocá-lo em prática, você perceba que alocou muito tempo para algumas tarefas e pouco para outras. Pode acontecer também de perceber que poderia juntar outras tarefas em determinados blocos. Reveja seu DRD com base no passo anterior e experimente-o. Mais uma vez, lembre-se de que seu DRD jamais será definitivo e que ele precisará passar por ajustes regulares. Matriz de um DRD de 5x3. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Manhã, tarde e noite. Lembre-se de que depois do DRD estiver completamente montado, ele tem a função de guiar a marcação dos seus próximos compromissos. Se por acaso você determinou um dia específico para reuniões externas, procure agendar para as próximas sempre no mesmo dia determinado. Além de todos os benefícios que um DRD bem feito propicia, ele ainda vai refletir diretamente na energia, sobretudo do que é conhecido como decisão fatigue, que é a diminuição da qualidade das decisões ao longo de um dia. No momento oportuno, ainda falaremos sobre eles. Fechamento do MPI, da produtividade nível A. Para concluirmos o raciocínio do MPI, como todo, agora uma visão total. O método basicamente consiste nos seguintes passos. 1. Desenhar a fotografia do quebra-cabeça na forma correta, como você viu no capítulo anterior. 2. Fazer o ciclo semanal, uma vez de posse da fotografia. Momentos em que você decide quais papéis equilibrar naquela semana e qual será o preparadamente para evoluir a construção da fotografia. 3. Preencher diariamente a folha de produtividade A, escolhendo os ciclos semanais, quais tarefas serão prioridades no dia seguinte. Para otimizar, prefira as tarefas que estejam conectadas com o DRD previsto para o dia seguinte, ou seja, priorize tarefas que tenham relação com os blocos do dia seguinte. 4. Rever mensalmente o DRD para aprimorar a distribuição das tarefas e dos blocos, sempre com ênfase em reunir as tarefas em grupos que compactam as atividades de ocupação para abrir espaço para atividade de produção. Agora vamos lá. E faça!